Eu adoro comer, então eu faço algumas analogias com comida. Eu explico que o ser humano é um bolo de três camadas. A Tá. camada mais superficial é o sexo biológico. É aquele que quando você nasce, o médico olha para o seu corpo e identifica você pela sua biologia. E aí a gente tem três. Pelo menos três, tá? Tem muito mais que isso, mas pelo menos três. A gente tem a pessoa que nasce com genitais masculinos, então seria o macho. A gente tem a pessoa que nasce com genital feminino, seria a fêmea. E aí você tem um grupo de pessoas que não é tão raro quanto as pessoas imaginam, que é o que antigamente se chamava de hermafrodita e hoje se chama de Isso. intersexo, que Tá. não tem a genitália totalmente definida, ou tem as duas, ou tem uma mais definida do que a outra. Existem N possibilidades. E quando a gente leva ainda mais para o cunho científico, que o pessoal fala de DNA, XX, XY, tem Aquelas... outras variações também. Tem XX, XY e por aí vai. Então tem outras variações que não é só o tradicional XY, XX. Então essa primeira camada mais superficial do bolo é o sexo biológico. E é o sexo que durante boa parte da sua vida, principalmente na infância, as pessoas vão te identificar, vão chamar. É por causa disso que você vai ganhar um nome, é por causa disso que vão te chamar de ele, de ela e assim por diante. Tá. A segunda parte desse bolo é a sua orientação sexual. E orientação sexual diz respeito com quem você se relaciona. Então você pode ser gay, você pode ser hétero, você pode ser bi, você pode ser pan, você pode ser um grupo de ações. E isso é com quem você se relaciona. Quando a gente fala de orientação sexual, é sempre de você com alguém, né? Mesmo um assexuado, é ele e não outras pessoas, mas é a relação que ele teria com outras pessoas, com o Mas mundo. essa relação é de desejo, não tô nem falando sexual, mas é desejo que. Como que se... Assim, você pode falar genericamente e aí não importa se é afetivo, se é sexual, não importa. É sempre o seu relacionamento com o outro. Então, Tá. se você sente desejo, atração, tesão, vontade ou romance por outra pessoa, isso define a sua orientação sexual. Se você é um. Eu vou explicar a terceira parte do bolo, aí a gente volta para essa Tá, segunda da tá, orientação sexual. Então a segunda é sempre com quem você se relaciona, tá? tá. Se é o mesmo gênero, você é homossexual. Se você se relaciona com um gênero diferente, você acaba sendo heterossexual. Se você se relaciona com vários gêneros, você é pansexual. Se você se relaciona com homens e mulheres, você é bissexual e assim por diante. A terceira parte do bolo é aquela mais interna, e é uma que as pessoas têm dificuldade de entender, porque elas nunca fizeram tal questionamento na vida, é como você se vê no mundo. Eu nasci homem, mas quando eu era criança, eu gostava de usar as roupas da minha mãe, porque era mais legal, mais bonito. Quando era época de carnaval, eu não sambava como o pessoal samba no passinho do calcanhar. Eu sambava criança ainda, tá? Sem entender Sim, nada sim. de sexo. Eu tô falando ali de 5, 6 anos de idade, quando não tem nada a ver com a parte sexual. Eu Você não sambava, entende ainda. você não entende do mundo. Ainda mais em 1980, eu nasci em 79. Eu tô falando de 84, 85. Então, que você tinha um mundo com muito menos abertura do que você tem hoje. Eu sambava de ponta de pé. Hum, Eu sempre tive ações que faziam com que eu me identificasse com o mundo feminino. E conforme eu fui crescendo, eu fui podada dessas ações. Não, você anda rebolando, para de rebolar. Homem anda assim, homem senta assim, homem não samba assim. Vem cá que eu vou te ensinar a sambar. Né? Meus tios sempre curtiram muito carnaval, então sempre teve essa ligação em casa. Não, homem não faz isso, homem faz isso. E aí foram tentando me corrigir até a adolescência, etc.
Percebe que sempre que eu estou falando isso, eu estou falando de ser homem, ser mulher ou ser alguma coisa no meio do Sim, sim, caminho sim, disso, sim. mas eu não estou falando de relacionamentos. Eu não estou falando de sexo. Reconhecimento pessoal, vamos dizer. Reconhecimento pessoal. Uma pessoa trans, e aí dentro do guarda-chuva, trans, travesti, sexo binário, não binário e etc., é a pessoa que tem uma questão nessa terceira parte do bolo, é de identificação, de como você se vê. Sim. Uma pessoa cis, ela nunca teve dificuldade, ela nunca se enxergou diferente. Cis é a abreviação da palavra cisgênero. Ela nunca se identificou diferente. É capaz que você nunca tenha se perguntado por que você é homem. A maioria das pessoas no mundo nunca se perguntou por que são homens, por que são mulheres, porque simplesmente são. Cresceram assim, se identificam assim, nunca questionaram isso. Uma pessoa dentro desse guarda-chuva trans faz esse questionamento, porque acha que tem alguma coisa errada, porque entende que tem alguma coisa errada, porque com o tempo consegue encontrar o que estava de errado e tentar corrigir o curso para ficar mais adequado àquilo que sente. Ah, Então o trans é sempre nessa terceira parte do bolo.